Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Sou a professora Andresa Xavier, professora do componente de Geografia. Vamos verificar qual é o nosso objeto de conhecimento? Então, temos aí o nosso objeto Biodiversidade Brasileira, com a nossa aula de número 19. E o detalhamento nós temos fontes de energia não renovável, como, por exemplo, os combustíveis fósseis, né? E aí nós temos, nesses combustíveis, o petróleo, o carvão mineral, o gás natural e o xisto betuminoso. E os combustíveis nucleares no Brasil, no Amazonas e no município. Então, esse é o nosso objeto de conhecimento e vamos aí a mais uma aula de geografia. Muito bem, então vamos iniciar a nossa aula, né, vendo aí alguns conceitos, conhecendo quais são essas fontes de energia não renovável. Então vamos verificar o que a gente tem aí sobre essas fontes de energia, onde elas vão utilizar recursos da natureza, né? Aqueles recursos, diferentemente das fontes de energia renovável, esses são esgotáveis, né? Ou seja, eles terão um fim em um futuro próximo, né? Isso vai depender muito da forma como nós estamos utilizando, da forma como nós estamos aí consumindo, seja em um período de médio ou longo prazo. Alguns exemplos para vocês dessas fontes de energia, aí nós temos na imagem o carvão mineral, o petróleo, o gás natural, a energia nuclear, são alguns dos combustíveis fósseis, né, que a gente classificou aí para vocês, algumas dessas fontes de energia que são classificadas como fontes de energia não renováveis, né, por conta desse esgotamento que pode acontecer aí na natureza com relação a essas fontes, certo? E aí a gente vai observar nesse vídeo, né, nós temos um pouco de algumas dessas informações de como é que se dá a formação desses combustíveis. Então vamos assistir. Olá, sou a professora Yara, professora de Química, e vou falar um pouquinho para vocês sobre a formação dos combustíveis fósseis. Os combustíveis fósseis são muito importantes para a nossa sociedade, do jeito que a gente conhece ela hoje, justamente porque ele representa aí por volta de 75% das reservas energéticas mundiais. E a gente encontra, por exemplo, os combustíveis fósseis nas nossas residências, também na indústria e nos veículos. Mas como que esses combustíveis fósseis foram formados? Então, eles foram formados a partir dos processos de decomposição da matéria orgânica, ou seja, os seres vivos, animais ou vegetais, tá? E essa decomposição levou bastante tempo para acontecer, ela é bem lenta, aí por volta de milhares ou até mesmo milhões de anos. Como isso acontece? O resto, né, dessa matéria orgânica foi sendo soterrado, né, nas profundezas da crosta terrestre, preservando o oxigênio ali naquele ambiente. E aí a decomposição começou a acontecer, principalmente porque toda aquela matéria, todo aquele material foi sendo submetido à ação de bactérias, também da pressão do ambiente e do calor. Existem 3 tipos de combustíveis fósseis, vou apresentar aqui para vocês. O primeiro deles é o petróleo. O petróleo é um combustível fóssil formado pela decomposição de seres vivos, animais e vegetais unicelulares. E estima-se, né, que as jazidas de petróleo tenham ali por volta de 10 a 500 milhões de anos. Outro exemplo de combustível fóssil é o gás natural. O gás natural, ele é formado principalmente do gás metano e ele costuma ser encontrado associado ao petróleo, ou seja, nas jazidas petrolíferas. Então, por esse motivo, a sua formação é muito parecida com a do petróleo. E por último, o carvão natural ou carvão mineral, que também é um tipo de combustível, só que no caso ele é formado a partir da fossilização da madeira, então é um pouquinho diferente do petróleo e do gás, ok? Lembrando, gente, que os combustíveis fósseis, eles são um tipo de energia não renovável, tá? Ou seja, é aquela energia que um dia vai acabar. Então a gente, enquanto sociedade, precisa pensar um pouquinho sobre esse assunto.
Espero que vocês tenham compreendido um pouco mais sobre a formação dos combustíveis fósseis. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Muito bem, então vocês viram aí com a professora de Química, né, a professora Yara, um pouco sobre a formação desses combustíveis. E aí nós vamos conhecer um pouco de cada um deles. Nós temos aí o primeiro, que é o carvão mineral. Lembrando que a gente está falando das fontes de energia não renováveis, né? E aí a gente tem o carvão mineral ou carvão natural, né? Como ela colocou ali pra gente. Ele vai se formar durante o período carbonífero, né? Então a gente olha lá a tabela geológica, encontra esse período dentro da era paleozoica, em área onde nós vamos encontrar ali os sedimentos. E essas áreas, elas são chamadas de áreas sedimentares. Onde é que estão essas áreas? A gente encontra aí em regiões com florestas, pântanos, né? Onde nós vamos encontrar esses sedimentos ali de plantas mortas que vão se acumular durante muito tempo, né? Como a gente viu ali no vídeo, esse processo de formação, onde eles vão ser soterrados ali por camadas de sedimentos ao longo do tempo. E aí nós temos a pressão, as condições da temperatura, né? Que todos esses fatores eles vão influenciar em transformar aí essa matéria orgânica, né, em combustíveis fósseis, e isso numa escala aí mais ou menos de milhões de anos, né, como nós verificamos. Vamos observar algumas das vantagens e desvantagens dessas fontes de energia não renováveis. Aí nós temos o baixo custo com relação ao carvão mineral, né, uma das fontes comparada às outras mais baratas, né, e também comparada ali com as opções renováveis. Nós temos alta densidade de energia, aí a gente pode verificar a grande quantidade de energia em um volume relativamente pequeno, né? Vamos verificar aí. E aí nós temos, olha, e esse fator comparado também às outras fontes de energia, né? E tudo isso, essa alta densidade, ela vai facilitar esse transporte e também o armazenamento. E aí a gente também volta lá para o alto custo, para o baixo custo, né, com relação a essa fonte de energia. Temos também a disponibilidade, aí a gente pode verificar as reservas espalhadas pelo mundo, né, que a gente vai ver mais à frente, ali no mapinha, verificando onde há a presença, né, garantindo segurança energética para muitos países, né, principalmente quando a gente também compara com outras fontes de energia, por conta desta disponibilidade. A versatilidade, a gente tem aí que ela pode ser usada em diversas áreas, né? Na geração de eletricidade, na produção de aço, de cimento, produtos químicos, entre outros. E aí nós temos, nessa fonte de energia, como a gente pode verificar aí nessas imagens, né? No carvão mineral, a gente pode verificar algumas das desvantagens. Aí nós temos o alto impacto ambiental, a emissão de gases poluentes, né? Assim como as outras fontes, a gente tem ali as suas vantagens e também as suas desvantagens comparadas às outras fontes. Os gases que vão ser emitidos aí para a atmosfera, né? As partículas, pois esse material ele precisa ser queimado, né? Essa matéria-prima, e isso contribui para as mudanças climáticas, contribui ali para o aquecimento global, entre outros problemas. Aí nós temos também a emissão de gases do efeito estufa, né? Aí nós temos um dos maiores emissores de gases de efeito estufa, que é o GEE, intensificando aí aqueles problemas ambientais que a gente verificou anteriormente, né? Aquecimento global e também as mudanças climáticas. Nós temos os impactos à saúde também, consequentemente, né? Isso acaba causando problemas respiratórios por conta dessas partículas, da emissão desses gases para a atmosfera, doenças cardíacas, entre outras, principalmente nas áreas onde a gente vai encontrar a concentração ou a presença dessas usinas, tá bom? Nós temos também o descarte, né, desses resíduos, né? Esse é um outro problema devido à grande quantidade ali desses resíduos sólidos, como as cinzas, por exemplo, né? Isso pode contaminar o solo, a água, se a gente não tem ali um planejamento, um gerenciamento de onde vai ser descartado aí esses resíduos, tá bom? O resto que não vai ser utilizado. Temos também os acidentes, né, com as mineradoras, que também podem ocorrer, uma atividade perigosa, né, como a gente pode observar aí em algumas dessas imagens, e isso também compromete ali a segurança dos trabalhadores e até mesmo a própria saúde, né, desses trabalhadores.
A insustentabilidade também é uma outra desvantagem, né? A gente tem aí um recurso finito e não renovável, né? Como a gente verificou ali no conceito principal, tornando-se aí insustentável num período maior, né? A longo prazo. Vamos observar agora a extração desse carvão, e aí para extrair o carvão mineral do subsolo são construídos aí túneis, os poços. Em alguns casos aí nós temos a sua disponibilidade, que ela ocorre em áreas de reservas ambientais. Isso também pode gerar ali problemas para aquela população e também para aqueles ecossistemas, né? Impactos ambientais elevados para aquele ecossistema de uma forma geral, né? Nós temos aí também a formação das bacias sedimentares, onde num período ali, numa escala maior de milhões de anos, né, a gente vai verificar, como nós vimos ali no vídeo, de uma forma geral, né, a formação desses sedimentos, dessas áreas, né, que elas vão ser classificadas de acordo com a sua localização e o processo de formação, né, o tipo de rocha, o tipo de solo de cada uma dessas áreas em que vão ser influenciadas, né, devido ao seu tipo de formação, e vão influenciar aí nesse processo de formação dessas bacias sedimentares, certo? E aí nós vamos verificar uma animação para mostrar um pouco para a gente como é que ocorre esse processo de formação dessas bacias sedimentares. Então vamos assistir. Há milhões de anos ocorreu a formação do planeta Terra e, com o passar do tempo, foram surgindo suas formações geológicas, sendo os escudos cristalinos a primeira formação geológica a ser formada, considerada a mais antiga de todas as formações. Então, a partir dos desgastes que as rochas começam a ter por conta dos agentes externos, como as águas e os ventos, os escudos cristalinos começam a se desgastar e esse material começa a ir para áreas mais baixas, como as depressões do relevo. As áreas mais baixas começam a receber várias camadas de sedimentos, junto com restos de vegetais, animais, rochas, dentre outros. As camadas que ficam mais no fundo são as mais antigas, enquanto nas camadas que ficam acima são as mais recentes. A estrutura geológica das bacias sedimentares apresenta grande importância econômica, pois através dos sedimentos acumulados durante milhões de anos, foram surgindo os vários materiais orgânicos que começaram a ser utilizados como importantes fontes de energia, como os combustíveis fósseis, carvão mineral, petróleo e gás natural. Muito bem, então verificamos aí um pouco desse processo de formação dessas bacias sedimentares. E aí nós temos também que o carvão mineral, ele começou a ser amplamente utilizado a partir lá no século XVIII da Revolução Industrial, né, onde houve aí uma demanda maior, né, no fornecimento de energia. Hoje ela é bastante utilizada em todo o mundo. A gente tem aproximadamente aí 26% dos recursos utilizados na produção de energia mundialmente. Vamos verificar os principais produtores? Aí nós temos, olha, em destaque, em cada um dos continentes, né? Nós temos aí no continente americano, a gente observa aí em destaque os países para a gente verificar. E aí nós temos no continente asiático, né? Ali a Rússia, os que estão destacados aí para vocês, né? Os Estados Unidos, ali em destaque maior, no continente americano, no continente africano, mais ali ao sul, a Austrália também ali, como a gente pode observar em verde, e também no continente europeu, tá bom? Então esses são alguns dos países em destaque para vocês observarem como os principais produtores mundiais de carvão mineral. E aí vamos agora para o petróleo, né? O petróleo ele tem ali a sua origem relacionada também à decomposição desses restos de animais, né, e vegetais, como a gente viu lá no vídeo com a professora de Química, né, mostrando ali como é que vai se dar essa formação, como é que vai ocorrer. Sua composição é basicamente formada por hidrocarbonetos, né? E quais são esses hidrocarbonetos? Nós temos o carbono e também o hidrogênio. Vamos verificar no mapa os maiores produtores mundiais de petróleo. Aí nós temos, olha, no continente americano, os Estados Unidos. Nós temos também em destaque aí a Rússia, e no Oriente Médio nós temos aí a Arábia Saudita, tá bom? Como os maiores produtores mundiais de petróleo. Não significa dizer que a gente também não tenha outros países, tá bom? Aí a gente destacou apenas os maiores produtores. As maiores reservas, olha, aí nós temos em destaque para vocês
o Canadá. Aí nós temos também a Venezuela e a Arábia Saudita, ali no Oriente Médio, tá bom? Então, essas são algumas das maiores reservas petrolíferas do mundo. Vamos a algumas características do petróleo, os principais derivados, né? O que a gente pode utilizar a partir dessa matéria-prima? A gente tem ali a gasolina, o óleo diesel, lubrificantes, plástico também, o asfalto ali nas ruas do nosso bairro, né? E no Brasil destaca-se a criação da Petrobras e a descoberta também do pré-sal, né, como principais marcos históricos aí para a exploração desse petróleo em território brasileiro. E aí eu trouxe uma imagem para vocês observarem. Essa imagem ela mostra aí para a gente cada uma dessas camadas, a profundidade, né, ali de 2.000 metros, 3.000 metros na camada pós-sal, a camada de sal a 5.000 metros e o pré-sal ali a 7.000 metros de profundidade, né, onde nós vamos encontrar ali essas reservas de petróleo, tá bom? E aí nós temos algumas vantagens e desvantagens também do petróleo. Aí eu trouxe para vocês energia potente, né? Uma grande energia em pouco espaço, e a gente também tem ali os derivados, né? Como nós verificamos, a versatilidade também como combustível, a produção de energia, né? As formas como podem ser utilizados a partir dessa matéria-prima, ali na indústria de petroquímicos e também de insumos industrial, né? E aí nós temos, a nível global, as reservas no mundo todo, né, garantindo também uma segurança energética, né, energia ali por muito tempo, a infraestrutura pronta, como a rede de distribuição que nós já temos, e isso acaba facilitando ali a logística, o transporte de uma forma geral, a experiência também, a tecnologia de exploração, né, a gente tem uma mão de obra aí bastante qualificada com relação à exploração desse tipo de combustível. As desvantagens nós temos, né, os gases poluentes que são emitidos para a atmosfera, né, isso pode causar sérios problemas aí voltados na poluição. Nós temos também, atrelado a esse problema, o aquecimento global, né, a gente já percebe inclusive isso, que são as mudanças climáticas, né, a gente tem aí futuras gerações, mas a gente já vem percebendo esses problemas ambientais. Doenças, né, como problemas respiratórios, entre outras, a chuva ácida, pois a gente tem a presença desses gases poluentes na atmosfera, né? Isso acaba retornando ali para a superfície como chuva ácida, né? Com a presença desses produtos químicos, desses componentes químicos, né? E desastres ambientais, né? A gente já vivencia isso também como o derramamento de óleos com grandes impactos na fauna e também na flora marinha, né? Então, esses são alguns dos problemas, algumas das desvantagens dessa fonte de energia não renovável. Vamos agora para a energia nuclear. Aí eu trouxe para vocês, elas também podem ser chamadas, né? Vocês podem verificar aí, ela também como atômica, né? Ela vai ser obtida a partir da fissão aí do átomo de urânio, né? Então, a partir dessa matéria-prima, do urânio, em que a gente vai ter ali essa fonte de energia não renovável. Aí eu coloquei algumas usinas para vocês observarem, que é a do Japão e também aqui no Brasil, em Angra. Ela libera uma grande quantidade de energia, né? A energia mantém ali unidas essas partículas, onde vai ocorrer esse processo de fissão desse átomo. E aí a gente tem aí também uma grande quantidade de energia, mas a gente tem, como a gente pode observar, né? Com relação à vantagem que a gente vai ver mais à frente, o espaço em que ela vai ser produzida. E aí nós temos, dentro dessa fonte de energia, né, a energia nuclear, os maiores produtores, né, dessa fonte. Vamos verificar no nosso mapinha. Aí nós temos, olha, Estados Unidos também, né, em destaque. Aí a gente pode verificar em destaque a Rússia. Nós temos também ali o Japão, a Coreia do Sul e no continente europeu nós temos o destaque para a França. Mas nós temos também outros países, tá bom? Aí nós destacamos os maiores produtores. Vamos observar agora algumas das vantagens. Aí a imagem para vocês mais uma vez observarem, né? Algumas das usinas. Nós temos energia limpa, potência concentrada, né? Energia limpa sem gases poluentes que causam aquecimento global e chuva ácida, principalmente comparado ali ao petróleo, ao carvão mineral que nós vimos, né? Com uma grande emissão de gases poluentes.
A potência concentrada foi o que eu falei para vocês, né? Nós temos uma grande quantidade de energia em pouco espaço, né? Por exemplo, nessas usinas, a gente tem aí uma grande quantidade de energia que vai ser produzida, né? Ideal para o transporte e também diversas aplicações. Confiável, né? Ela fornece energia constante também, isso não depende ali das características climáticas daquele local. Segura, quando nós falamos das usinas, tá bom? Mas se acontecer um acidente, né, isso aí pode ser muito prejudicial, inclusive a uma grande faixa territorial de onde essas usinas estão instaladas, tá bom? E essas usinas, elas são equipadas aí com diversos sistemas de segurança, né, contra acidentes. Combustível abundante, a matéria para geração de energia, né, que é aí no caso a matéria-prima urânio, ela é encontrada em muitos países e também em quantidades consideráveis para ser utilizado como fonte de energia. Operação barata, esse custo de geração de energia é relativamente baixo, depois que essas usinas elas são construídas, né? Como a gente tem ali, como a gente pôde observar também na vantagem anterior. Vamos às desvantagens. Aí nós temos algumas das desvantagens. Primeiramente, os resíduos nucleares, né? Os riscos de acidentes também. Os resíduos radioativos, eles precisam também ali ser armazenados por milhares de anos. E esse cuidado com a segurança que a gente precisa obter ali nas usinas, eles também precisam ser tomados com relação ao planejamento desse armazenamento, né? Que vai ser ali por muito tempo. Então, aquilo ali, por exemplo, não pode ocorrer nenhum tipo de acidente onde está sendo armazenado, tá bom? Esses resíduos, né? O risco de acidentes também, se ocorrer, né, acidentes graves, apesar de raros, aí a gente tem alguns acidentes que já aconteceram, né, pelo mundo e que trouxe ali consequências devastadoras, né, para a população, ali para a fauna, para a flora dessas áreas. Nós temos também a proliferação nuclear com o risco de uso da tecnologia para fins bélicos, né, para fins ali de guerra, como também nós já tivemos, né, com a bomba atômica. O alto custo inicial, né, a gente viu lá no início, um baixo custo, mas não levando em consideração a construção da usina, né, porque isso envolve ali altos investimentos, tá bom? Então a gente precisa fazer esse comparativo com relação ao baixo custo que eu coloquei lá para vocês. E também a gente precisa observar que a gente está sempre comparando as vantagens, as desvantagens dessas usinas, comparando também ali com outras fontes de energia, né? Inclusive, a gente até comparou uma delas com as fontes de energia renováveis, né? Com relação ao seu custo, à logística, à distribuição dessas fontes de energia, certo? Então, aí, proliferação nuclear e o alto custo inicial, que seria na construção dessas usinas, tá bom? Onde a gente vai ter aí um investimento elevado e também as tecnologias que vão ser consideradas aí, classificadas para a construção dessas usinas. O tempo de construção, né, nós vimos aí, inclusive, com relação ao alto custo, né, da construção dessas usinas. E aí a gente tem também o tempo de construção, porque a gente tem um alto custo, tecnologia de ponta que precisa ser implementado, a área também que precisa ser planejada, onde essa usina vai ser construída. Então, tudo isso precisa ser analisado e levado em consideração, né? E aí nós temos um longo tempo de construção, né? Essas usinas nucleares, elas levam vários anos para serem construídas e também operacionadas, né? Pois aquela mão de obra que vai operacionar essas usinas, ela precisa também passar ali por um treinamento, precisa ser uma mão de obra qualificada para operacionar essas usinas nucleares. Então, a gente tem aí como desvantagem, né, esse tempo de construção longo. E temos também o descarte, né, de cada uma das fontes de energia, nós verificamos o descarte de cada uma delas, né? E quando a gente fala de energia renovável, energia não renovável, a gente sempre pontua o descarte desses resíduos, né? Pois a gente precisa também planejar como é que esse resíduo, aquela matéria ali que não vai ser utilizada, como é que ela vai ser descartada ali no meio ambiente, né? Entre nós.
E aí o descarte de resíduos nucleares, como nós vimos, ele fica armazenado por muito tempo e ele é considerado aí um grande desafio, né, por conta de solucionar esse processo de armazenamento, né? Até porque a gente tem um longo prazo ali em desenvolvimento, então ele precisa ficar armazenado por muito tempo, certo? Então aquela matéria-prima em que ela não vai ser utilizada, assim como as outras fontes de energia também que a gente observou, né? Como é que ela vai ser descartada ali no meio ambiente? Pois isso pode provocar ali uma contaminação no solo, contaminar também o lençol freático, né, as águas subterrâneas que estão ali presentes naquela área de descarte e, consequentemente, também o ecossistema que está envolvido ali naquela área, se esse descarte ele ocorre, por exemplo, de forma inadequada, né? Então, isso precisa ser planejado, minimamente, né, planejado para ser descartado, certo? Não é só você pegar e descartar ali no aterro sanitário, por exemplo, né? Assim como as outras fontes de energia que nós verificamos aí, dos combustíveis fósseis, né? Do petróleo, do carvão mineral, entre outras fontes de energia e também as fontes de energias renováveis, né? Hoje a gente observa como renovável um grande crescimento na energia solar, por exemplo, mas a gente precisa pensar daqui a alguns anos onde é que essas placas de energia solar elas vão ser descartadas, né? Já que é uma fonte de energia alternativa que vem crescendo muito aí no nosso país. Então, tudo isso precisa ser planejado, tudo isso precisa ser pensado, né? Pois a gente precisa de um ambiente sustentável, né? A gente precisa de energia, sim, mas a gente também precisa pensar de que forma isso vai ocorrer, de que forma isso está sendo planejado. Certo? Então, essas foram algumas das fontes de energia aí para a gente conhecer um pouco mais do seu processo de formação, onde é que elas estão concentradas, né, suas maiores reservas, entre outras informações que nós verificamos aí na nossa aula. E assim finalizamos e até uma próxima.